כתר עליון וצל שדי התלונם. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hudson Mariano. Estou aqui para trazer um estudo. Na verdade, esse estudo ele seria a segunda parte de um primeiro estudo que eu já fiz. Mas eu resolvi trazer algumas coisas do primeiro estudo para este. Portanto, esse será um estudo mais completo do que o primeiro, com alguns elementos essenciais do primeiro estudo. Portanto, você não vai se arrepender de não ter visto o primeiro estudo, mas aqui eu te apresento então o segundo estudo, que eu intitulei. Agora vou passar aqui a minha imagem para o lado e vou diminuir aqui, porque a gente vai falar agora, mostrar praticamente somente o estudo. Bom, o estudo que eu venho trazer para vocês é denominado Texto e Contexto. Deixa eu diminuir um pouco mais a minha imagem, porque acho que não é necessário agora que vocês fiquem olhando para mim, mas sim olhando para a tela do estudo, né? Texto e contexto. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é trazer o texto para o seu contexto original. E o que isso nos traz de novo? O que isso implica? Bom, isso implica o seguinte: nós começamos esse estudo trazendo o texto para o seu contexto original, então temos que criar uma base, né, para esta narrativa de como trazer o texto para o seu contexto original. Vocês estão vendo aqui uma fotografia, não é? Simbolizando um escriba escrevendo em sua mesa, né? Em um pergaminho. Quando um escriba escrevia uma carta, um livro, bom, para nós que somos cristãos evangélicos, eu posso dizer, um apóstolo, quando ele escrevia a sua carta, e eu vou dar aqui como exemplo mais claro, né? O apóstolo Paulo. Imagine o apóstolo Paulo escrevendo uma carta. Esta carta é chamado tecnicamente, nos nossos dias, né, para os estudiosos, ela é chamada de autógrafo. Por quê? Isso já se passou há 2000 anos atrás. E em termos de pesquisa, não é? Nós chamamos isso de autógrafo, quando é uma carta escrita pelo próprio punho da pessoa, do próprio autor, ok? Nós chamamos de autógrafo. Bom, passando do autógrafo, o autor, como é o nosso exemplo aqui, o apóstolo Paulo, ele pega esta carta e envia esta carta à igreja, por exemplo, de Éfeso, ok? A igreja, os irmãos da igreja de Éfeso, eles se reúnem, eles leem as instruções do apóstolo, né? Aplicam, e à medida que esta comunidade ia crescendo, eu estou dando aqui Éfeso, mas você aplica isso em todas as comunidades em que o apóstolo Paulo escreveu cartas, tá? Tessalônica, enfim, Colossos, Roma. Então, esses irmãos aqui, eles eram os irmãos da igreja primitiva. Nós chamamos de igreja primitiva, não no sentido pejorativo, não no sentido de abstrato da palavra primitivo, mas no sentido de que foi a primeira igreja, né? A primeira igreja, a igreja que nós chamamos de a igreja do primeiro século, ok? E quando falamos igreja primitiva, é um jeito carinhoso da gente tratar aqueles primeiros irmãos, aquelas primeiras igrejas daquele primeiro século que conviveu, que conheceu pessoalmente os apóstolos, né? E essas igrejas, quando recebiam essas cartas, as comunidades elas iam crescendo, eles não podiam reunir-se todos na mesma casa, na mesma localidade.
Então, eles se espalhavam muitas vezes, alguns reuniam-se em casas, outros reuniam-se até mesmo em grutas, é, enfim, isso depois de irem à sinagoga, tá? Não estou aqui fazendo como muitos teólogos, separando cristianismo de judaísmo. Se você acha que eu sou desses que faz esse tipo de separação, você está no canal errado. Eu não faço separação de cristianismo e judaísmo, mas também não igualo as duas coisas, tá? São duas coisas distintas, totalmente distintas, tá? Mas para o nosso estudo, essas duas coisas, essas duas religiões são totalmente necessárias de serem estudadas, tá? E nenhuma separada da outra, tá? Devem ser observadas cada uma dentro do seu contexto, ok? Então, tanto que esses irmãos da igreja primitiva, os primeiros irmãos, eram todos judeus e todos frequentavam sinagogas. Então, nós não podemos fugir da história. E é esse o nosso objetivo aqui desse estudo, é trazer o texto para o seu contexto original. E não só o texto para o contexto original, mas trazer a história para dentro do seu contexto original e não contar uma história distorcida. É como eu querer mostrar a você o outro lado da moeda, né? Porque toda moeda tem dois lados. Então, eu estou aqui para mostrar a você o outro lado da moeda, que muitas vezes, infelizmente, muitos teólogos, eles não arriscam em te mostrar. Por quê? Porque podem perder popularidade, porque vão perder prestígio diante dos homens, popularidade diante dos homens, vão perder os seus cargos nas suas grandes igrejas, vão perder fiéis, que na verdade não são fiéis, são apenas seguidores desses próprios homens, não são seguidores do Messias, não são seguidores de Cristo. Vão perder também, como é óbvio, não é, o seu sustento mensal, porque eles dependem disso, mas não nada contra isso, porque se um engenheiro estuda engenharia para aplicar a engenharia, e quando ele aplica aquilo que ele estudou, ele deve ser remunerado pelo seu trabalho de engenheiro. Da mesma forma, o teólogo ele estudou a teologia e quando ele aplica a teologia, a muitas mentes, né, ele também deve ser remunerado pelo seu trabalho, porque ele estudou para isso. Então, nada contra essa parte de um pastor receber o seu salário, o teólogo receber as suas gratificações remuneradas, ok? Nada disso. Apenas estou aqui dando um exemplo de como as coisas funcionaram desde o princípio. Claro que, obviamente, de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito resumida, tá? Eu não vou aqui entrar a fundo nesse assunto, nesse aspecto, mas é só para abrir para você uma janela e para que você possa ter a curiosidade de se aproximar da janela e olhar o que tem lá fora, ok? É exatamente isso que eu quero mostrar a você. Portanto, esses irmãos, eles começaram a fazer cópias dessas cartas originais, que nós chamamos de autógrafo, para distribuir para as comunidades vizinhas, digamos assim, porque as comunidades iam crescendo e então os irmãos iam fazendo cópias e distribuindo para cada recinto onde se reuniam outros irmãos, ok? E é claro que essas pessoas que escreviam essas cópias são chamados, obviamente, de copista ou escriba, tá bem? Um copista ou um escriba é a mesma coisa, tá bem? Apesar das duas palavras serem diferentes, mas tanto o copista quanto o escriba, tratando-se de teologia, é a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa, do mesmo sujeito. Portanto, temos aí em cima essa pequena fotografia que é o original, o autógrafo. Ele transmite o autógrafo para uma determinada igreja. Depois, posteriormente, ele
escreve uma outra carta para uma outra igreja, né? Esse mesmo apóstolo. E o que acontece é que essas igrejas, essas comunidades, como vão crescendo, elas vão fazendo cópias deste original, retêm o original com elas e distribuem as cópias para as outras comunidades, ok? Isso ao longo dos anos, ao longo das décadas, ok? E ao longo dos séculos, houve a necessidade, por causa da deteriorização do material, né, seja do pergaminho ou seja do papiro, o que acontece? Essas cópias, cópias das cópias, né, elas eram, é, elas eram reescritas por outros escribas, né? Talvez aqueles primeiros já tinham morrido, os apóstolos também já passaram o tempo dos apóstolos, já passou-se também o tempo daquela primeira igreja, da igreja primitiva, e só restou dessa primeira igreja as cópias dos originais que foi transmitido a elas, e essas cópias existe agora a necessidade que já se passaram alguns anos ou talvez séculos, existe a necessidade de pegar essas cópias e reescrevê-las, né? Muito porque o tempo ele ia deteriorando o material. Essas cópias de cópias, elas eram guardadas dentro de um jarro de barro, como esse que você está vendo aqui no canto, aqui mesmo abaixo. Elas eram guardadas dentro desses jarros e muitas vezes, por causa das perseguições, elas eram escondidas em cavernas, eram enterradas para que no futuro, se eles escapassem da espada, digamos assim, e voltasse novamente ao lugar, eles poderiam desenterrá-lo e voltar a ter aquilo que era o seu bem precioso, né? Ou seja, era aqueles escritos. Portanto, era basicamente isso que era feito. Então, existiam naquela altura os pergaminhos, os papiros e os pergaminhos. A diferença entre papiro e pergaminho é que o papiro ele é feito da casca de madeira, é tipo o papel mesmo, a celulose que nós temos, enquanto o pergaminho era feito de pele de animal, ou seja, era mais consistente, né? Era mais duradouro, o período de duração dele era bem maior do que o papiro. O papiro estragava-se muito mais rápido do que o pergaminho. Portanto, temos aqui essa primeira fotografia. O escriba, ele pegava um papiro ou um pergaminho, escrevia, é o que nós já chamamos anteriormente de autógrafo. O copista, no caso aqui, ele pega a cópia, ou o autógrafo, ou mesmo a cópia da cópia, e vai reescrevê-la. Então, ele escreve ali, e muitas vezes, infelizmente, tem aqui essa terceira fotografia aqui, você pode ver que um pergaminho, aliás, um papiro, ele está danificado. E muitas vezes eles encontravam, ao longo dos séculos, restos de papiros nesse estado. E eles tinham que reescrever o que estava escrito ali para não se perder aquele tipo de ensino. E muitas vezes eles tinham que introduzir algumas palavras que faltavam no texto, por causa da rasura, por estar estragado, enfim. Existem muitos motivos que levavam o escriba, não é, a fazer, a acrescentar uma palavra, até mesmo uma frase, numa cópia, ok? Aqui, essa última fotografia, temos um pergaminho achado já agora na década de 80, na caverna de Qumran, e notem o estado em que são encontradas essas relíquias para nós, essas coisas que são para nós, hoje que estudamos a Bíblia, são coisas preciosíssimas, não tem valor esse tipo de achado arqueológico, tá? E antigamente, essa segunda fotografia, eles eram colocados mesmo assim, dentro de um jarro de barro, para que não entrasse água ou coisa do tipo, ou algum animal achasse e mastigasse ou rasgasse aquilo, algum inseto, né, por exemplo. E enfim, passavam-se séculos e séculos e séculos e iam-se encontrando essas maravilhas, né, digamos assim, enterradas e muitas vezes escondidas em cavernas
com difícil acesso. Bom, aqui nós temos nesse slide o seguinte, as dificuldades que os copistas tinham de superar. Por exemplo, este aqui é um pequeno exemplo de uma dificuldade que o copista tinha que superar. Ele teria que pegar o escrito, né, e ler o escrito e escrever tudo que está, reescrever no caso, tudo que está escrito ali naquele papiro. E em algumas vezes as palavras elas estavam rasuradas, ou algumas vezes o papiro estava rasgado, estava deteriorado pelo tempo. Então havia-se a necessidade então dele tentar entender o que estava escrito realmente ali naquele papiro, naquele pergaminho anteriormente, né? Então ele acrescentava ali uma palavra que ele achava que fazia parte daquele contexto em que ele estava copiando, ok? Mas isso era o entendimento dele, é a visão do copista, isso é a visão do escriba, ok? Não é a visão do autor da carta. E é muito interessante falar sobre isso, porque é o seguinte, eu acho que muitos de vocês que têm praticamente a minha idade, eu estou nos 45 anos. Muitos de vocês já passaram na escola, tinham gincanas na escola, né? E nós tínhamos uma brincadeira que eu nunca me esqueço, que nós chamamos de telefone sem fio. E essa brincadeira que nós fazíamos, nós pegávamos todos os alunos da classe e fazíamos uma roda, né? E então o primeiro aluno, ele contava uma história para o aluno ao lado. Esse aluno ao lado tinha que ouvir essa história e contar para outro, e assim eles iam contando, passando essa história de ouvido para ouvido, e depois quando chegava a mim novamente a história, já estava totalmente distorcida, ou seja, já estava totalmente fora do contexto de tudo aquilo que eu tinha dito, ok? Então, a gente se divertia muito, né, com aquilo, só que no caso da Bíblia, no caso do estudo da Palavra de Deus, isso não tem muita graça. Aliás, isso não tem graça nenhuma, isso é até um perigo muito grande, porque eu posso estar levando as pessoas a terem fé em algo que não existe, mas que eu acredito, que é o caso aqui do nosso copista. O copista, ele veio uma palavra rasurada e talvez aquela palavra ali estivesse escrito casa, e ele não sabe, ele lê o contexto e escreve ali riacho, por exemplo. Ou seja, são coisas totalmente distintas uma da outra. E quando você acrescenta uma palavra num texto que não é original do texto, principalmente se o texto é um texto bíblico, ela tem consequências muito graves na nossa vida espiritual enfim, mesmo na nossa fé, nós passamos a ter fé em algo que não existe. Passamos a acreditar numa coisa que não é verdade, que não foi inspirada, que não foi dita pelo apóstolo, que não foi dita pelo próprio Jesus, pelo próprio Messias, né? Ou seja, é um perigo muito grande quando temos em mãos esse tipo de cópia em que o copista teve que intervir na narrativa da história, ok? Passando o gráfico, para adiantar aqui, eu escrevi aqui, olha, os 3 espíritos atuantes no mundo. Na verdade, esses 3 espíritos que eu denomino como atuantes no mundo, na verdade, esses 3 espíritos, eles atuam no mundo como um todo, tá? Eu não estou falando aqui do mundo separado da igreja. Quando eu digo os 3 espíritos atuantes no mundo, é num todo, tá? A igreja secular, a igreja física, ela está envolvida, ela está sujeita também a ser contaminada por esses 3 espíritos que eu passo a citar agora. Bom, vemos aqui a fotografia desse homem aqui, ele está aqui, sei lá, surgindo do fogo, né, digamos assim, como se ele tivesse algum poder. Eu coloquei essa fotografia simbolizando o espírito do anti-messias. E não ache estranho, você que é novo, não ache estranho eu dizer anti-messias em detrimento ou ao invés de dizer o anticristo, tá?
Por quê? Porque como o meu objetivo é trazer o texto para o seu contexto original, vamos trazer também os nomes para o seu contexto original, ok? Então, quando eu digo Cristo, eu estou dizendo a tradução da palavra Messias para o grego. Porque quando eu digo Messias, eu estou falando de uma palavra originária do hebraico. E quando eu digo Cristo, eu estou dizendo uma palavra originária do grego que quer dizer a mesma coisa de Messias. Portanto, se o nosso Messias era judeu e falava hebraico, não era grego e nem falava grego, então eu opto para chamá-lo então de Messias, pelo seu original. Ok? Simplesmente isso. E esta figura do anticristo, ela tem muito a ver também com esse segundo espírito aqui, ó, que é o espírito que eu chamo de espírito antissemita. O espírito antissemita, ele odeia tudo o que é relacionado a Israel. Por exemplo, se você é estudante de teologia, dá-se mais ênfase a aprender o grego do que o hebraico, por exemplo. Né? E muitos outros exemplos que eu poderia dar aqui, que não é o caso desse vídeo. Aqui temos a fotografia, né, de um homem, um rapaz, ele está queimando a bandeira de Israel. Esse é um ato antissemita, né? Mas tem também atos antissemitas que necessariamente não é necessariamente suposto queimar uma bandeira. Há atos antissemitas que, por exemplo, o próprio Adolf Hitler, ele foi um grande antissemita, não é? E queria mesmo dizimar o povo judeu da face da terra, ok? E isso aconteceu só no tempo da Segunda Guerra? Não, isso aconteceu também muito antes. Aliás, esse espírito antissemita e o espírito do antimessias, eles vêm atuando, eles vêm trabalhando desde quando Deus fez a promessa a Abraão, por exemplo, de que dele sairia uma grande nação e da promessa, né, da sua posteridade, que o apóstolo Paulo fala que essa posteridade não é como se falando de muitas, mas de uma só, que é o Messias. Então, esse espírito do anti-Messias, ele foi designado para atrapalhar a vinda do Messias. Tanto que, em muitas ocasiões, nós vemos esse espírito do anti-Messias trabalhando para aniquilar mesmo a promessa de Deus. Olha, o primeiro foi quando Anrafel, que na verdade esse Anrafel é o mesmo Nimrod. Anrafel, ele no desejo de matar Abraão, ele junta-se com outros reis, fazem guerra contra outros 5 reis, e eles vencem essa guerra. E Anrafel o que faz? Por ele conhecer a Ló, por ele saber que Ló era sobrinho de Abraão, ele não mata Ló, né? Ele leva Ló cativo com sua família, né? Ele leva Ló cativo, mas no intuito de que, sabendo que Abraão viria atrás dele, isso conta, né, a tradição judaica, que o único intuito dele era fazer com que atrair Abraão para que ele pudesse matar Abraão, para que ele pudesse se vingar de Abraão, por uma história também que eu não vou contar aqui, que é muito longa e muito interessante também, mas que não faz parte desse vídeo, ok? Então, só para dizer que o espírito do anti-Messias e o espírito antissemita, eles atuam ao longo de séculos e séculos e séculos, desde quando Deus ele faz a promessa ao mundo, né? A Eva no paraíso, né, de que a semente dela esmagaria, que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Desde então, esse espírito do anti-Messias, ele tem trabalhado para que o descendente da Eva não cumprisse essa palavra de Deus, né? Tanto que o primeiro que nasceu foi Caim, e o espírito do anti-Messias, ele apoderou-se de Caim e matou Abel, que era um pastor de ovelhas. Então,
esse espírito ele vem trabalhando sempre é, ao longo da história bíblica, não é? Nós vemos também no caso de Ismael também, que foi um primogênito, primogênito na verdade de Abraão, não um primogênito espiritual, não um primogênito da promessa de Deus, pela vontade de Deus, mas ele foi um primogênito por uma questão apenas de descendência, né? Foi uma escolha que ele fez. Ele achou que se ele tivesse que ser filho, eles teriam que fazer alguma coisa, e Sara deu ali a ideia dele ter filho com Agar, o que também é um simbolismo muito bonito essa história. Mas enfim, então esse primeiro primogênito também de Abraão, esse espírito antissemita se apodera desse primogênito para que ele atrapalhasse a promessa da vinda, né, do descendente lá, da semente de Eva, de esmagar a cabeça da serpente. Então esse espírito ele vem trabalhando, né, o espírito do anti-Messias, tanto que quando ele briga muito com Isaac, né, e tanto que até a Sara até diz a Abraão, olha, separa-se dela e do seu filho, não quero que eles cresçam junto, porque a Sara estava já vendo o futuro, né, que o filho da escrava iria acabar matando o Isaac, né? Então, enfim, ele vem trabalhando assim ao longo. Depois vem, por exemplo, dos dois filhos de Isaac, né? O Esaú e Jacó. Novamente, esse espírito do anti-Messias, ele toma conta do primogênito para atrapalhar que não fosse um primogênito a ser assim a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse espírito ia sempre trabalhando, ficava sempre ali de olho. Quando nascesse um filho, ele se apoderava dele. Acontece que Deus sempre trouxe um segundo filho, né, para desfazer o trabalho do anti-Messias, né? E no caso veio Jacó, e assim a promessa de Deus continuou ainda de pé, ainda de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Então esse espírito do anti-Messias, o espírito antissemita, por que antissemita? Anti, você já sabe que vem de uma palavra grega que quer dizer contra, e o semita vem da descendência de Sem, o filho de Noé, ok? E o nome de Sem, na verdade, no hebraico, que é Shem, Shem quer dizer nome. Portanto, esses tais são contra o nome, e não contra um povo, mas contra o nome. Por isso que são antissemitas. E por que contra o nome? A própria palavra diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Portanto, é contra este povo que se chama pelo nome de Deus, é contra este povo que esse espírito tem atuado. É por isso que eu digo categoricamente, com toda certeza, que existem esses dois espíritos atuando em conjunto para atrapalhar os planos de Deus, para que trabalhou no passado para que o Messias não viesse, e agora continuam trabalhando ainda para que o Messias não retorne, não volte, ok? Com poder e grande glória. Mas existe um terceiro espírito que atua junto com esses dois, que não é menos importante no seu aspecto de função, não é menos importante do que esses outros dois. Esse terceiro espírito, eu tirei essa fotografia aqui de um estudo, um livro que se chama A Incoerência da Teologia da Substituição. E esse espírito tem muito a ver com essa teologia da substituição. Nós vemos aqui um homem, ele está assentado num galho, como serrote, e, pasmem-se, ele está tentando cortar o galho onde ele está sentado. Bom, obviamente, o que irá acontecer se ele continuar cortando esse galho? Ele irá cair de cima da árvore. E isto fazendo uma alusão a que ponto chegou o nosso cristianismo hoje, não é? E fazendo também uma alusão àquela passagem do apóstolo Paulo em que diz que antes nós, gentios, nós éramos zambujeiros bravos. E nós fomos enxertados na
oliveira verdadeira, ok? E agora nos alimentamos da seiva da oliveira. E o apóstolo Paulo, ele fala da oliveira no sentido de que a oliveira é Israel, ou seja, nós, o povo gentil, ele foi tirado do zambujeiro, não éramos zambujeiro bravo, fomos tirados de uma, ou seja, uma oliveira brava, fomos tirados dessa oliveira brava que não dá fruto e fomos enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira que dá fruto. E agora nos alimentamos da sua seiva. E é o que infelizmente aconteceu por causa do trabalho desses espíritos. Espírito do antimessias, espírito antissemita e o espírito, tá aqui ó, logo abaixo, que eu vou colocar agora para você, que tá bem abaixo agora da fotografia, que é o espírito da antinomia. Então, o que é o espírito da antinomia? O espírito da antinomia, ele está ligado à lei, não é? Anti é contra, e nomia vem da palavra nomos no grego, e nomos quer dizer lei, portanto é contra a lei. Esse termo antinomia, ele é muito usado em direito, e ele serve, por exemplo, falando de direito, quando você encontra uma lei e você está diante de uma outra lei mais nova, por exemplo, tá? Estou dando um pequeno exemplo aqui. Você está diante de uma lei e depois vem uma lei mais nova que aparentemente ela substitui a primeira. E então você está diante de um termo técnico chamado de antinomia, ok? Ou seja, uma lei parece que está se opondo a outra lei, ok? E é exatamente isso que tem acontecido dentro do cristianismo ao longo de muitos e muitos séculos, tá? Isso aconteceu lá atrás com a atuação dos copistas. Lembra que eu estava falando dos copistas? Fazendo cópias de cópias de cópias e, de repente, eles introduzem ali o que eles entendem que estaria escrito ali. Esse enxerto que eles colocaram ali serviram para desviar o entendimento da igreja com relação à lei de Deus. E hoje prega-se muito que a lei de Deus foi abolida, prega-se muito que Jesus, que o Messias, ele cravou a lei na cruz, ou seja, coisas absurdas por causa desse espírito aí, que é o espírito da antinomia, ok? Já vi vídeos na internet dizendo que um cidadão estava dizendo que ele é antinominiano, ou seja, sem perceber a grandeza ou a grandeza das consequências espirituais daquilo que ele está falando. Isso é gravíssimo. Portanto, esses três espíritos que eu não gosto muito de chamá-los de uma trindade atuante, mas como se são três, né? Pode ser uma trindade espiritual negativa atuando dentro do cristianismo, tá? Daquilo que nós chamamos de cristianismo, tá? Mesmo porque até a palavra cristianismo, no meu ponto de vista, é um termo totalmente errado. Quando a gente traz os ensinamentos de Yeshua, de Jesus, para o seu contexto original, nós percebemos que ele não veio fundar uma nova religião e o nome dessa religião é cristianismo, porque é um termo totalmente descabido daquela época, daquelas circunstâncias, é um termo totalmente descabido da sua própria língua, do seu próprio idioma, tá? Essa palavra cristianismo. Enfim, é muito mais profundo, eu sei, do que isso que eu estou falando. Estou aqui falando de uma maneira muito resumida e superficial, ok? Mas, pelo menos, abre uma janela de compreensão para você, para que você acione o seu motor de busca e vá buscar a verdade desses fatos que eu estou trazendo aqui para você, tá? Bom, então, o texto, por exemplo, que eu trago agora de referência para dizer todas essas coisas, sobre o copista, sobre a atuação do copista, do escriba, em cima de um texto original, eu trouxe aqui um texto que ele é muito usado para dizer muitas coisas que o texto não está dizendo. E o texto está em Lucas 16:16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então esse texto de referência é um texto muito, muito usado
para dizer contra a lei de Deus, né? Então vamos trabalhar em cima desse texto. E como trabalhar em cima do texto? Tá aqui o título, eu coloquei como, primeiro, a gente tem que procurar a palavra-chave do texto, ok? Então você leia o texto, voltando lá, leia o texto, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Bom, procurando aqui a palavra-chave do texto, o que isso implica? A palavra-chave do texto é aquela que abre o entendimento do texto. É aquela que também tranca a porta para qualquer outro tipo de interpretação. Ok? Ou seja, então a palavra-chave do texto, ela abre a porta de entendimento do texto, mas também, se ela for uma palavra introduzida fora de contexto, ela corre o risco de trancar a porta de qualquer outro tipo de interpretação e você acaba ficando apenas com a interpretação do escriba, do copista, né, que escreveu, que copiou o pergaminho original. Bom, temos aqui uma segunda alusão a essa palavra-chave que eu coloquei aqui uma fotografia de o leme de um barco. A palavra-chave ela também tem esse poder. A palavra-chave ela atua como um leme e ela dá a direção ao texto, ok? E isto é um grande perigo, volto a frisar, isto é um grande perigo quando esta palavra-chave é um enxerto, tá? E vamos tentar encontrar isso aqui mesmo, no mesmo texto. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Bom, aqui eu separei a palavra-chave. Como é óbvio, lendo e relendo várias vezes o texto, a palavra-chave que salta aqui, que dá a direção do texto e que abre mais ou menos o entendimento do texto é exatamente essa, a palavra duraram. Em algumas traduções, essa palavra é substituído por profetizaram. Está escrito assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Em outras traduções, nós não encontramos nem duraram, nem profetizaram, mas nós encontramos a lei e os profetas vigoraram até João. Bom, o que usam nesse texto? Estão usando esse texto para dizer, não é, que a lei e os profetas acabaram. Que a lei e os profetas, eles tiveram o seu período de duração simplesmente e apenas até João. Estão dizendo, por esse texto, que a lei e os profetas profetizaram até João e que não profetizam mais. Estão dizendo, com este texto, que a lei e os profetas vigoraram até João e depois de João deixaram de estar em vigor. E usam outro texto também fora de contexto, dizendo que a lei foi cravada na cruz por Cristo, pelo Messias. Isto é uma grande falácia, isto é um texto fora de contexto também. Ok? Mas vamos nos focar nesse texto aqui. Portanto, eles usam uma palavra enxertada para abrir a chave de entendimento do texto, mas esta palavra ela tirou o texto do seu contexto, de realmente aquilo que o próprio mestre, o próprio Messias estava falando. Tanto que eu não tenho aqui, mas se você procurar aí na sua Bíblia, você faça uma pausa, em Lucas 16:16 está esse texto. E se você ler o versículo posterior a esse, você vai encontrar que Yeshua está dizendo que exatamente o contrário do que estão pregando hoje em dia em cima desse texto. Yeshua está dizendo que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Portanto, é muito incoerente. Yeshua ele não poderia estar dizendo uma coisa no texto, no versículo 16, e contradizendo aquilo que ele disse no versículo a seguir, no versículo 17. Se você crê que a lei de Deus e os profetas duraram até João, você está contradizendo aquilo que diz o versículo 17. Se você diz que a lei e os profetas
vigoraram até João, você está contradizendo, ou seja, depois de João deixar de estar em vigor, você está contradizendo aquilo que está no versículo 17. Está contradizendo aquilo que o próprio Yeshua disse, que não. A lei e os profetas não deixaram de estar em vigor. A lei e os profetas, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aí é só você fazer um pouquinho de exercício mental, não é? Por um acaso passou-se o céu? Por um acaso a terra já não existe mais? É claro que não. Portanto, e é mais fácil que isso tudo passe, os céus e a terra, do que a própria lei de Deus, do que cair um tio da lei. Ok? Então, esse versículo é um versículo fora de contexto, que muitos usam desta maneira, fazem apenas o recorte do versículo 16, ignorando o versículo 17, para dizer que a lei foi anulada, que a lei de Deus acabou, deixou de estar em vigor, já não existe mais. E já vi muitos dizerem o seguinte: a lei é para judeu, a lei não é para nós. A lei não é para os cristãos, a lei não se aplica a nós, a lei se aplica apenas aos judeus. A lei não se aplica a nós, a lei só se aplica naquele tempo. De João para cá, de Cristo para cá, a lei acabou, a lei foi abolida. Isto é, eu costumo dizer que isto é o espírito do anti-messias, o espírito do antissemita e o espírito antinominiano falando ao mesmo tempo nos nossos ouvidos, através das doces palavras dos pregadores em cima dos púlpitos. Bom, não estou aqui para atacar ninguém, portanto não vou me alongar sobre isso. Teria muita coisa para dizer sobre isso, mas não é o nosso tema agora. Então, a melhor tradução para esse versículo está aqui, ó, eu coloquei aqui BJ, né, que é a Bíblia de Jerusalém. Não estou aqui dizendo também que a Bíblia de Jerusalém é a única Bíblia que contém esse texto na forma original, mas pelo menos foi a que eu alcancei, e é a que eu tinha em mãos aqui. Portanto, a Bíblia de Jerusalém, ela tem esse texto numa melhor tradução. A melhor tradução do texto está na Bíblia de Jerusalém, porque ela não tem o enxerto que as outras Bíblias têm. E o enxerto está aí, diante dos nossos olhos. É só ler a lei e os profetas até João. Acabou. Aí ela exclui aquele enxerto que foi colocado pelo copista, né? A lei e os profetas profetizaram até João. Aqui não tem nesse texto. A lei e os profetas vigoraram até João. Não existe. Ou seja, o copista, quando pega o texto original, ele lê exatamente como está aqui. A lei e os profetas até João. E ele pensa, até João, aqui deve estar faltando alguma palavra. Mas até João o quê? E ele fez, né, o seu exercício mental para descobrir qual a palavra que encaixaria aqui. Aí no ouvido dele vem, agora sou eu fazendo o meu exercício mental, aí no ouvido dele vem o tal espírito do anti-messias, o antissemita, o espírito antinominiano, dizer que a lei durou apenas até João. Acabou. A lei foi abolida. Esse é o espírito do anticristo, esse é o espírito antinominiano, esse é o espírito antissemita, que anda falando nos ouvidos de muitos teólogos, e esses teólogos andam propagando esta falácia, esta mentira, e assim tentando anular a lei de Deus. Imagine só que a igreja, muitas vezes, ela está tentando anular a lei de Deus através desses espíritos enganadores que andam atuando dentro, infelizmente, das escolas de teologia e andam trabalhando nos livros de teologia também. Enfim, e às vezes eu me faço a pergunta, né, de que tipo de teólogo nós estamos criando hoje em dia? Que tipo de pastores, que tipo de mestres, né, e de professores bíblicos, professores estamos formando hoje em dia? Porque se esse tipo de teólogos, eles dão ênfase mais a um enxerto e não fazem aquele pequeno exercício da hermenêutica, que é um exercício muito básico de quem estuda teologia, se eles não fazem esse tipo de trabalho para
poder transmitir o texto verdadeiramente como ele é porque de duas, uma, ou esse teólogo é mal informado, ou tem preguiça de trabalhar, né, de fazer a sua hermenêutica, ou ele realmente está sendo dominado por esses três espíritos. E quando ele é dominado por esses três espíritos, obviamente, ele nem vai se dar o trabalho de fazer hermenêutica em cima do texto e vai falar, olha, aqui está escrito assim, portanto eu acredito. E ele não faz uma exegese como deve ser do texto. Portanto, eu coloquei aqui o texto em hebraico, não vou dar muita ênfase a ele, porque para muitos este texto ele foi escrito no grego, não é? Apesar de que Yeshua ele era judeu e falava hebraico, ensinava em hebraico e falava cotidianamente no seu dia a dia em aramaico, mas aqui está, peço perdão, aqui está escrito assim: Hatorá nehaveim niteno ad Yohanan. Que está escrito que a lei e os profetas dado até João. A lei e os profetas dado até João. E aí quando você fala, então foi dado até João, não é dado mais. Não é isso que o texto está dizendo. Se você ler todo o contexto aqui desse texto, você vai encontrar Yeshua falando assim que, olha, você não tem Moisés e os profetas? Ouçam, né? Você vai ver isso mais à frente. É só você ler todo o contexto dessa história de Lucas 16, leia 17 também, enfim, leia a Bíblia toda, eu te aconselho. Leia novamente, mas com uma nova mente, com a mente aberta, tira de você os dogmas, os seus paradigmas, as suas crenças, porque talvez as suas crenças te limitam a enxergar a verdade do texto, tá? E quando você é pura e simplesmente um ouvinte da palavra, você não vai alcançar a verdade do texto, ok? Portanto, o seu mestre tem que ser um só, o Messias, tá? E ele que é o seu instrutor. O Espírito que tem que atuar dentro de você não é o espírito antissemita, do antimessias, do antinominiano, mas é o Espírito Santo que tem que dominar dentro de você. E esse Espírito Santo, você não vai encontrá-lo nas belas palavras de um orador de púlpito, tá? Não estou aqui denegrindo a imagem dos oradores de púlpito. Não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, ok? Porque a grande maioria prega não sabendo que o que está sendo colocado ali na mente dele para ele transmitir à mente dos seus ouvintes é algo que provém não do Espírito Santo de Deus, mas que provém do espírito desses três espíritos atuantes no mundo hoje em dia, ok? E que, olha, é só você imaginar, por exemplo, quando Yeshua ele fala sobre largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por esta porta, ok? E estreito é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos que a encontrem, ou seja, não é nem poucos que passem por esse caminho, ele não está dizendo que poucos passam por ele, existem poucos que a encontrem, ou seja, o grande rebanho, a grande massa, eu costumo dar sempre o exemplo de rebanho, porque é o seguinte, eu costumo dizer sempre às pessoas que me ouvem, não seja você um gado de rebanho. O que é o gado de rebanho? O gado de rebanho é aquele que vai seguindo a manada, vai seguindo a maioria. Ah, não, a maioria vai por esse lado, eu vou também. E a maioria, ao longo da história, se você for um bom estudioso, você percebe-se logo que a maioria nunca teve a razão, a maioria nunca esteve com a razão. E que é uma grande falácia também dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Isto é uma grande mentira. Isto é uma mentira do Deus desse século, do Deus deste mundo, ok? De ser a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira, isso, tá? Portanto, o gado, a grande massa, ela vai seguindo esses doutores, esses
teólogos, esses que estão ensinando essas coisas através, domados por esse tipo de espírito antinominiano, espírito antissemita, espírito do antimessias. E enfim, eu não quero muito me alongar sobre isso. Como eu disse, eu não estou aqui para criticar ninguém, né? E costumo dizer também sobre peixe de cardume, também costumo ensinar dizendo assim: não seja você também um peixe de cardume. O peixe de cardume é exatamente o gado de rebanho. A analogia é praticamente a mesma. O peixe de cardume é os que estão na frente se virarem para a direita, todos os outros irão segui-lo, irão virar para a direita também. E os que estão na frente virarem para a esquerda, todos os outros irão fazer o mesmo movimento. E se você pergunta ao peixinho que está lá atrás, por que você virou para a direita? Ele vai falar: eu vi que todos viraram para ali, eu virei também. E o que eles não percebem é que, ao fazer esses movimentos, eles estão indo direto para a boca do tubarão. Ok? Estão indo direto para a morte. Enfim, então não seja você um gado de rebanho ou um peixe de cardume, tá? Mas estude você mesmo com todo o esforço. E se você emprega esforço, então empregue ainda mais. Mas estude mesmo a palavra de Deus, porque você vai extrair daí verdades eternas na palavra de Deus, que é a sua lei. A lei de Deus, ela contém verdades eternas. O apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é espiritual. Imagine o apóstolo Paulo falando que a lei é espiritual. Pense nisso, medite nessas coisas. Ponha isso em mente. Quando você ler a Bíblia, estiver lendo lá as cartas do apóstolo Paulo e ver o apóstolo Paulo dizer uma coisa dessa, a lei é espiritual, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. O apóstolo Paulo, ele diz também que a lei é boa, que o mandamento é santo, é puro e bom. Imagine o apóstolo Paulo dizer que a lei de Deus é boa, que o mandamento é santo, puro e bom. Portanto, como pode ter sido a lei de Deus anulada pelo Messias na cruz? Isso é uma contradição. Aliás, isso é uma contradição até pelo próprio Messias, porque ele seria um filho desobediente. Como é que o próprio filho de Deus, vai anular a lei de seu pai? Não pode. E mesmo no início da sua pregação, ele diz: não cuideis, não pensem que eu vim anular a lei. Eu não vim tornar a lei em desuso, eu vim para cumpri-la, a torná-la plena. E muitos usam aquela passagem que Yeshua ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Lembra disso? Muitos usam isso para dizer que ali ele estava estabelecendo um novo parâmetro de lei, né? Ele estava substituindo as leis. Então, muitos usam, dizem, por exemplo, que se uma lei foi repetida no Novo Testamento, uma lei do Antigo Testamento, que foi dita, foi repetida no Novo Testamento, isso é para nós seguirmos. E aquelas leis que não foram repetidas no Novo Testamento, essas leis estão banidas. Gente, pessoal, isso é o espírito antinominiano, este é o espírito antissemita, este é o espírito do antimessias. Pensem bem nessas coisas, tá? Estamos no fim dos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Talvez o Yeshua ele venha e talvez eu ainda esteja vivo. Bom, é muito profundo isso e às vezes me falta palavras para falar sobre isso. Vamos voltar aqui ao assunto, então. Bom, o texto em grego. Esse texto em grego de Lucas 16:16, que diz assim: Honomos kai hoi profetai mekri Yohano. Ok? Aqui está dizendo que a lei e os profetas até João, é a, nomos, lei, nomos é lei, kai e hoi, os profetai, e aí você sabe que profetai é profeta, mekri é até, e João, até Yohanan. Ou seja, a lei e os profetas até João. É o que está dizendo o texto em grego. Por isso é que eu disse que a melhor tradução era a Bíblia de Jerusalém para o texto. A lei e os profetas até João. Então agora você tem que fazer
o exercício de que até João o quê? A lei e os profetas até João. Desde então, ok, agora sim, eu estou pegando a chave verdadeira do texto. Desde então, então a chave do texto não é profetizaram nem duraram, mas é o desde então. Desde então é desde quando? É desde João para cá? A lei é pregado o reino de Deus? Negativo. Se você disser uma coisa dessa, você está negando que a lei, ela anunciou a vinda do Messias, não anunciou a vinda do Messias. Se você diz que desde João para cá é que é anunciado o reino de Deus, você está negando que os profetas não anunciaram o reino de Deus, não anunciaram o reino dos céus, né? Não anunciaram a vinda do Messias, a salvação do povo de Israel, que na verdade é o povo de Deus, a salvação do povo de Deus. Isso inclui a nós. Quando eu falo salvação do povo de Israel, isso inclui a nós também, nós que conhecemos a verdade e que sabemos que nós estamos enxertados em Israel e que somos parte do mesmo povo, tá? Não existe. Gente, eu vi um teólogo dizer também na internet o seguinte, que existem dois povos que Deus trata com uma particularidade neste mundo. Só existem dois povos. E ele disse, o povo de Israel, que é o povo da promessa, que é o povo das alianças, né, no caso, e a igreja. Ou seja, dois povos, fazendo uma separação total. Aquilo que Yeshua uniu, os teólogos hoje, nos púlpitos, estão separando, dizendo que não, existem dois povos. Um povo é Israel, outro povo é a igreja. Isto é o espírito antissemita, é o espírito antinominiano, é o espírito do anti-messias atuando nas falas, nas belas palavras dos oradores de púlpito. Ouvi também outro teólogo dizer, deixa eu ver se eu me lembro aqui, que também era interessante frisar, dar como exemplo isto. Bom, já ouvi tantas coisas, né? Que Deus tem dois planos, por exemplo, de salvação, né? No arrebatamento, essas coisas todas. Dizem que Deus tem um plano para Israel e tem um outro plano para a igreja. Ou seja, Deus aqui, ele também faz essa... Os teólogos dizem que Deus também faz essa distinção, essa separação de povo, né? Um plano para cá. Não, esse plano aqui eu tenho para Israel. E agora eu tenho um outro plano, esse outro plano aqui é para a igreja. Separando tudo. Ou seja, o Messias vem, morre, derruba o muro de separação, que o apóstolo Paulo frisa muito bem. Ele derruba esse muro de separação. A igreja, a teologia vem, né? Alguns séculos depois, incitada por pergaminhos de cópias, distorcendo um pouco e às vezes, muitas vezes, aquilo que realmente estava escrito, para ensinar que não, que Deus tem um povo, Deus tem um plano para Israel e tem outro plano para a igreja. Que Deus cuida de dois povos. Ele tem um carinho especial por Israel e tem um carinho especial pela igreja. Né? Como se estivesse falando de duas coisas distintas, mas o apóstolo Paulo diz que tornou os dois povos um só, um homem só. Tornou os dois povos um homem só, ou seja, não existe mais judeu e gentil, essa separação, eu sou judeu, eu sou gentil. Não existe mais isso. O apóstolo Paulo ensinou isso tão enfaticamente, parece que esse espírito antissemita, do anti-messias e antinominiano, ele tem cegado tanto os nossos teólogos hoje em dia, que eles não conseguem enxergar isso, que não existe separação. Mesmo porque eu estou aqui tentando aqui voltar aqui ao estudo, mas vem abrindo parênteses aqui na minha mente, eu vou abrir mais um parêntese aqui. Mesmo porque, por exemplo, a gente ouve muito também dizer que a igreja nasceu em Atos capítulo 2. Isso é uma grande falácia. A igreja não nasceu em Atos capítulo 2. A igreja não nasceu lá quando Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Isso também é uma falácia, né? Isso também é uma falácia. Porque se a gente for fazer um exercício escriturístico até, nós vamos ver que a palavra igreja, que é colocada, traduzida do grego como eclésia, esta palavra, ela no hebraico é kahal. Kahal, o termo para kahal é comunidade. Comunidade. E esse kahal em grego é traduzido como eclésia. Eclésia quer dizer também comunidade, como pode se aplicar a assembleia, como pode se aplicar a movimento, não é? Ou igreja. Portanto, kahal e eclésia é a mesma coisa. O termo em hebraico é kahal. O termo em grego é eclésia. Portanto, no Novo Testamento, nós encontramos apenas a tradução para a eclésia como igreja. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, ali, se o Messias falava em hebraico, a palavra que ele usou não foi eclésia e não foi igreja. A palavra que ele usou ali foi kahal. E kahal é comunidade. E quando, por exemplo, você vai mais a fundo nesse assunto e você pega um exemplar da Septuaginta, para quem não sabe, a Septuaginta ela é uma cópia do Tanar, né, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, né, chamada de a Septuaginta. E se você pegar a Septuaginta, você vai encontrar muitas vezes ali onde era usado sobre a comunidade de Israel lá no Antigo Testamento, você vai encontrar a raiz da palavra eclésia. Você vai encontrar a palavra eclésia na Septuaginta, no Antigo Testamento. Portanto, a palavra eclésia, ela não nasceu no Novo Testamento, ela não é uma coisa nova do Novo Testamento, ela sempre existiu porque está falando da comunidade. Comunidade. E uma comunidade é um grupo de pessoas em comum. O próprio texto de Atos dos Apóstolos diz que todos tinham tudo em comum. Isto é uma comunidade, todos em comum, ok? Quando Yeshua fala aquilo com Pedro, por exemplo, esse espírito antinominiano, ele está em toda a Bíblia, ele está em todo o Novo Testamento, por exemplo. Principalmente, ele atua muito no Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo aqui de um antinominiano, de como esse espírito antinominiano, ele atua na Bíblia. Olha só. Pedro, o nome de Pedro não é Pedro. O nome de Pedro, original de Pedro, é Simão, não é? Quem lê vai logo constatar isso, que o nome dele é Simão. Simão, filho de Jonas. Quando Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro, que na verdade não era Pedro, era Simão, e na verdade também ele fala, bom, é preciso contar isso desde o início, né? Então, Jesus e Yeshua se vira para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar é uma palavra em aramaico que quer dizer filho. Então, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não te revelou nem carne e nem sangue, ou seja, não foi uma pessoa que te disse isso. Ninguém te disse o que você acabou de dizer. O que ele diz? Ele diz, tu és o Messias. Ele não diz, tu és o Cristo. O Cristo é uma palavra em grego. É uma tradução para a palavra original, que é Messias. Então ele diz, tu és o Messias, aquele que o nosso povo de Israel sempre esperou, a vida toda esperou. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Isso ele diz, o Filho do Deus vivo. E então Yeshua chega para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, que eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu, que te revelou isso. Portanto, tu não serás mais chamado Simão, mas, portanto, tu és, e eu agora vou falar no termo original, Kefas. Kefas
Essa palavra Kéfas é uma partícula de rocha, é um pedaço de uma rocha. Tu és Kéfas, tu és um pedaço de uma rocha. Tu és um pedaço de uma rocha. E esta palavra Kéfas, que Yeshua falou, a partir de agora tu serás Kéfas, no grego, traduzindo para o grego, Kéfas fica Petros. O que é Petros? Petros é a mesma coisa, pedaço de rocha, uma partícula de uma rocha. E o que aconteceu com os teólogos? Traduziu-se, pegou-se a palavra do grego, Petros, e transliterou para o latim, não é? Pedro, e assim foi passado para as outras línguas, como Pedro. Então, o Kéfas, que no grego é Petros, ficou conhecido para nós com o nome de Pedro, mas na verdade Pedro não é um nome hebreu, não é um nome judeu. E o apóstolo Pedro que nós conhecemos, ele era um judeu, portanto ele nunca teve esse nome, nunca foi conhecido por esse nome de Pedro, e sim, antigamente era chamado de Simão, e depois foi passado a ser chamado de Kéfas, ok? Portanto, este é o espírito da substituição. Este é o espírito antissemita. Ele quer apagar de vez até os nomes judaicos da Bíblia, ele quer apagar isso também de vez. Eu vou dar outro exemplo. Tiago. Tiago nunca foi um nome hebraico. Tiago nunca foi um nome judeu. Na verdade, o apóstolo Tiago, o nome dele é Yaakov. E, inclusive, se você for abrir a nossa Bíblia em português, está ali, né, carta do apóstolo Tiago. Se você for abrir a sua Bíblia em inglês, você vai ver lá carta de James. Não é nem Tiago, é James. Se você for abrir a sua Bíblia em alemão, você não vai ver nem Tiago nem James. Você vai encontrar ali o nome Jacob. Portanto, este é o nome original. O nome original dele é Yaakov, é Jacó. Jacó era o nome de Tiago, e não era Tiago. Tiago nunca existiu. Tiago foi apenas, como é que eu vou dizer, uma homenagem ao rei James, quando a Bíblia foi traduzida. E nós temos essa tradução da Bíblia King James, lembra? Do rei James. Portanto, esse apóstolo foi trocado o nome de Yaakov para Tiago, ou para James, por causa do rei James, para, como é que eu vou dizer? Para homenagear, não é, esse rei, o rei James. E existem muitos outros exemplos, né? Como Maria. Maria não é um nome judeu. Maria, ele na verdade, o nome de Maria é Miriam. Miriam é um nome judeu. Miriam é um nome hebraico. Não é um nome. Maria nunca foi nome judeu. Então esse espírito antissemita, ele vem atuando para apagar isso da história da mente. Jesus nunca foi um nome judaico. Jesus nunca foi um nome hebraico. O nome dele é Yeshua, não é Jesus. Isso aconteceu por causa, né, da tradução de Yeshua para o grego, e ficou Jesus. Por quê? Porque não tem o shu a palavra, aquele som, né, a fonética sh no grego, portanto ficou Jesus. Jesus depois veio para o latim, e o latim, ele não vai para o original, mas o latim fica então com o grego, e dali passa Jesus, e assim vai se distribuindo até chegar na nossa língua como Jesus, ok? Mas nunca foi um nome judaico. Então, existe essa substituição, essa tentativa, e é claro que esse espírito ele tem vencido muito nesse aspecto, mas isso é propósito de Deus, tá? Para que somente os escolhidos pudessem enxergar o caminho da verdade, para que somente os escolhidos, e não aqueles que eu chamo do gado de rebanho ou do peixe de cardume, para que esses aí que vão atrás dos outros, para que esses não pudessem de maneira nenhuma enxergar a verdade, ok? Esses espíritos, esses 3 espíritos que eu mencionei, conseguem enganar sim o gado de rebanho, mas os escolhidos não, Então prestem muita atenção quando você for estudar a Bíblia. Devemos ter em mente as seguintes definições sobre o Novo Testamento. Agora voltando aqui para o que está na tela.
devemos ter em mente as seguintes definições sobre o Novo Testamento. Primeiro, que o Novo Testamento ele não é um documento grego. Nas aulas principiantes de teologia, a gente costuma se vir aquela pergunta, né? Em que língua foi escrito o Novo Testamento? Todo mundo em grego. Na verdade, eles têm razão. Mas o Novo Testamento também existem escritos, existem pergaminhos e manuscritos em aramaico e alguns até em hebraico, mesmo porque os seus autores, na sua grande maioria, eles não são gregos, não é? O apóstolo Paulo não era grego. O apóstolo Pedro, que nós conhecemos como Pedro, que eu já disse, que é Kéfas, ele não era grego. O João não era grego, né? O nome dele original, Yohanan, não era grego. Portanto, temos que ter isso em mente. O segundo lugar, olha, o Novo Testamento ele é um conjunto de escritos judaicos. Apesar de estar escrito em grego, mas o conjunto do que está escrito ali são escritos judaicos. É uma mentalidade judaica, tá? Não é uma mentalidade grega que está no Novo Testamento. O grande problema é que os teólogos, posteriormente, do segundo, terceiro século, que já eram gentios, já vinham com uma mentalidade grega, e também, muitas vezes, também uma mentalidade romana, a escola grega, a escola romana, a escola de filosofia também egípcia, né? Que eram grandes escolas naquela altura, eles olhavam para o texto do Novo Testamento, que era um conjunto de escritos judaicos, mas eles entendiam com a sua mentalidade grega, com a sua mentalidade egípcia, com a sua mentalidade romana. Então, quando você pensa dessa forma, você não consegue captar a essência do que está escrito ou a verdade do que está realmente escrito ali, ok? Em terceiro lugar, o Novo Testamento trata de temas judaicos, tá? Como o Messias, como o Deus, isso tudo são temas judaicos. Salvação pela graça, esse é um tema judaico, salvação pela graça. Batismo é um tema judaico, isso não vem do paganismo, isso não vem da cultura grega, da cultura romana, da cultura egípcia, tá? E ressurreição dos mortos, isso são temas judaicos. Então o Novo Testamento ele trata disso, de temas judaicos, ok? Tenha isso sempre em mente. Em quarto lugar, o Novo Testamento fala do Deus de Israel. Ele não fala do Deus das nações. Ele fala do Deus de um povo, do Deus de Israel. E temos que ter isso em mente para que nós não sejamos confundidos por aqueles três espíritos que eu falei lá atrás, tá? O espírito do anti-messias, o espírito do antissemita e o espírito antinominiano, ok? O Novo Testamento também ele fala do Messias judeu. O Messias judeu. Eu lembro muito daquele diálogo de Yeshua falando com uma mulher samaritana, e ele vira-se para a mulher samaritana e frisem bem isso, mulher samaritana, eu vou repetir, samaritana. Então, nesse diálogo para a mulher samaritana, ele diz assim: vós adorais o que não conheceis. Ele está falando para quem? Para uma mulher samaritana. Ele diz assim: vós adorais o que não conheceis. Nós quem? Ele era o quê? Ele era judeu, ele não era samaritano. Lembre-se, Jesus não era samaritano, Yeshua não era samaritano. Então Yeshua, eu estou dizendo isso, vou abrir aqui um parênteses, eu acho que você não está entendendo. Eu estou dizendo isso porque há muitos aí que pregam lá aquela parábola do bom samaritano, né? Dizendo que Jesus é o bom samaritano, né? Fazendo uma filosofia, botando flores no texto, né? Filosófica no texto, dizendo que Jesus é o bom samaritano, isso aqui. Tomem cuidado com esse espírito de substituição, da antinomia, antissemita, ok? Yeshua jamais foi samaritano, tá? Nem em pensamento, nem em analogia, ele jamais poderia ser samaritano, ok? Yeshua era judeu. E ele diz, e nós, judeus, porque ele era judeu, nós adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus.
A salvação vem dos judeus, não se esqueçam disso. Eu vi um teólogo dizer que Jesus nasceu em Israel, mas poderia ter nascido em qualquer outra nação. Eu quase abandonei a sala quando eu ouvi isso. Ele diz assim, Jesus ele nasceu em Israel, mas ele poderia ter nascido em qualquer outra nação, poderia ter nascido nos Estados Unidos, poderia ter nascido no Brasil, na China, em qualquer lugar. Isso é uma falácia, né? Isso é mesmo desprezar, é mesmo uma atuação latente do antissemitismo, querendo realmente anular o povo judeu de qualquer forma da história bíblica até. Imagine você querer anular Israel da sua própria história. É isso que esse espírito quer fazer. Ok? Bom, número 6 aqui, olha. O Novo Testamento fala dos Atos dos Apóstolos judeus. Atos dos Apóstolos judeus. Você não vê nenhum apóstolo gentil aqui. Os apóstolos, eles eram judeus. Então, eles tinham uma mentalidade judaica. Eles tinham conceitos judaicos. Eles tinham a sua escola judaica. Eles frequentavam a sinagoga. Eles eram praticantes da lei de Moisés. Esta é a grande verdade dos Atos dos Apóstolos. Eles não infringiam a lei de Deus. Jamais. Jamais infringiam a lei de Deus. E por fim, o Novo Testamento, ele fala das implicações que todas essas informações que eu passei aqui para você agora, que todas essas informações têm para o mundo não judeu. Todas essas explicações. Qual é a implicação que o Deus de Israel tem para o mundo não judeu? Qual é a implicação que o Messias judeu tem para o povo não judeu? Qual é a implicação que os ensinos dos apóstolos judeus tiveram para o povo não judeu? É disso que se trata o Novo Testamento. Portanto, não existe aqui lei da substituição, teologia da substituição. Isto é uma falácia, isto é um trabalho muito bem arquitetado por esses três espíritos que eu tenho falado aqui ao longo desse vídeo. Também devemos considerar que, vamos lá, considerar, e esse considerar que eu botei aqui bem enfático, aqui é apreciar com reflexão. Você deve realmente refletir no que eu vou dizer aqui a seguir, tá? Refletir mesmo, considerar, refletir mesmo. Que é importante sabermos a resposta para as seguintes questões. E as seguintes questões são essas. Reflita nelas. Quem escreveu o Novo Testamento? Ou a carta do Novo Testamento? Para quem foi escrita essa carta? Ou este livro do Novo Testamento? De que o texto está falando? De que se trata o texto? Do que está falando? 4. Qual o povo que está falando? Está falando do povo judeu ou para o povo gentil? Porque existem muitas vezes o apóstolo Paulo, ele está falando para judeus ou dos judeus, e ora ele está falando para gentios ou dos gentios. Tá? Quando ele diz vós, ele está dizendo dos gentios, ele está dizendo vós quando estávamos mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados. Ele não está falando ali para judeus, ele está falando ali para uma plateia gentílica, ele está falando para os gentios ali. Tá? Então, quando ele usa o termo nós, ele está a falar para judeus. E quando ele diz vós, ele está a falar para gentios. Então, nós devemos ter também essa distinção, essa percepção de distinguir para quem o apóstolo está falando. Porque muitas vezes nós costumamos pegar as bênçãos, as coisas boas que os apóstolos dizem e aplicá-las a nós. E muitas vezes essas coisas boas, o apóstolo está a falar do povo judeu e não do gentio. Né? Olha só, eu vou dar um exemplo. O Paulo, quando ele vai chamar a atenção lá de Pedro, ele diz assim, Pedro, que não é Pedro, né? Já falei que é Kéfas, mas só porque a gente conhece assim o personagem. Olha, Pedro, nós não somos, nós somos, aliás, nós quem? Paulo e Pedro, nós somos judeus por natureza. Ele diz,
Nós somos judeus por natureza, Pedro. Nós não somos pecadores entre os gentios. Ele diz isso. Nós somos judeus por natureza e não somos pecadores entre os gentios. E ele estava dizendo isso por quê? Porque ele estava dizendo assim, como então você sendo um judeu, por natureza, se comporta como um gentil? Porque os gentios são pecadores. Como se comporta como os pecadores. E os pecadores ali, na mentalidade judaica, os pecadores ali são os gentios. Tá? São aqueles que não conhecem a lei. Quando ele diz nós somos judeus por natureza, ou seja, nós conhecemos a lei, nós temos conhecimento da lei. Mas os gentios, eles são pecadores porque não conhecem a lei de Deus. Portanto, se você ensina um gentio a se comportar como um judeu, mas você está se comportando como um gentio, fazendo acepção de pessoas, fazendo essa separação, essa divisão. Né? Que Pedro ele se separou dos gentios, comia com os gentios, mas quando chegou lá uma delegação de Jerusalém, de judeus, ele se separou, foi se distanciando dos gentios, e nisso ele estava pecando ali na visão de Paulo, fazendo distinção de pessoas, e realmente estava fazendo distinção de pessoas. Quinto, qual o idioma? Isso é muito importante. Os apóstolos, eles não falavam em grego entre si. Eles falavam na sua língua nativa, porque eles eram judeus. Tenha isso sempre em mente. E qual a cultura? Não é uma cultura grega, não era uma cultura egípcia, não era uma cultura romana, mas era uma cultura judaica. É a cultura deles, a cultura do apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago e de todos os outros, era uma cultura judaica. Temos que ter isso em mente. E por fim, isso é muito importante, em qual contexto histórico eles viviam. E muito mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, quanto o contexto histórico, é o contexto geográfico. E agora eu quero abrir um grande parêntese para falar sobre esse contexto geográfico e talvez eu termine o vídeo por aqui, porque já está muito longo. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu já estou falando. Oi, já estou falando aqui há mais de 1h30. É o seguinte, a importância da geografia bíblica. Tirei aqui um pequeno print aqui de uma palavra que é a palavra Belém, né? Cidade de Belém. Quem nasceu em Belém? Jesus, né? Yeshua nasceu em Belém. E o que eu achei interessante aqui? Você já deve ter percebido que eu coloquei ali, bem frisado, a place in Palestine, um lugar na Palestina. Aqui está dizendo, no dicionário Strong, está dizendo que Belém é um lugar na Palestina. Isto é a substituição, isto é a teologia da substituição, e isso está dentro de um dicionário bíblico, né? Dizendo que Belém é um lugar na Palestina. Interessante, né? Israel, eles tentam substituir, eles tentam apagar Israel do mapa de todas as formas, de todos os jeitos. Vamos ver mais uma aqui. Ó. Tirei um print também da minha Bíblia, e aqui está dizendo a cidade de Betânia, olha só. Cidade de Betânia está dizendo que também é uma localidade da Palestina, a cidade de Betânia. Aqui mais abaixo temos Belém, novamente, uma localidade da Palestina. Betânia, Belém, Palestina. E temos aqui outra aqui que é a Betsaida. Betsaida também, o dicionário Strong está dizendo que é uma localidade da Palestina. Belém, Betânia, Betsaida e todas as outras cidades que o Messias andou e que fez curas e fez sinais e fez maravilhas, são todos lugares da Palestina. Só falta o dicionário Strong dizer que, na verdade, Jesus, Yeshua, nunca foi judeu, Jesus era um palestino. Só falta dizerem isso. Gente, acorda. Igreja, acorda. Saia desse espírito do anti-messias, antinominiano, antissemita, que trabalha na mente daqueles que estão dentro das igrejas. Saiam disso, observem o que estão fazendo com os teólogos de hoje em dia. Isto é incrível, eu fico pasmo com isso. E para terminar, olha só o que eu tirei do site overbo.news. Olha só,
essas grandes letras em garrafais aqui. Está dizendo que parem de usar o termo Palestina. Isso não existe na Bíblia, pedem teólogos. Incrível isso, né? Pedem teólogos para deixarem de usar o termo Palestina. Isso não existe na Bíblia. Eu já vi pastores no púlpito dizendo que Jesus, quando andava lá nas terras da Palestina, né, no seu tempo lá na Palestina, fala, mas como assim Jesus andava lá no seu tempo na Palestina? Que Palestina? Ele andou em Israel, ele nasceu em Israel, ele era judeu, ele era um israelita. Parem de tentar substituir essas coisas. E aqui está, a questão é antiga, mas muita gente ignora o que isso significa. Qual é a importância espiritual que isso tem? Não ignore isso, tá? Isso não deixe isso passar, porque isso tem consequências gravíssimas espirituais. Bom, eu tirei um pequeno relato do que diz aqui esse artigo e está dizendo que o Dr. Michael Brown, teólogo, autor e apresentador do programa cristão Line of Fire, está fazendo um apelo público para as editoras de Bíblias e ele questiona a motivação, e nós sabemos quem é que está dando essa motivação. São esses 3 espíritos que eu falei. Ele questiona a motivação para a palavra Palestina estar aparecendo cada vez mais em edições recentes. De quê? Da Bíblia. E essas edições, seja em mapas, tá? Você abre uma Bíblia hoje de estudo, você vai ver lá Jesus nos tempos da Palestina. Em mapas, nota de rodapé, nas Bíblias está escrito Palestina, não está escrito Israel, e comentários em Bíblias de estudo. Nos comentários também estão sendo colocados Palestina e não o termo Israel, como deveria ser. Meus irmãos, olha, enfim, é um assunto muito vasto e eu só falei aqui a superfície de tudo que eu gostaria de falar sobre cada tópico que eu citei aqui. Eu espero que eu tenha ajudado você a pelo menos abrir uma janela de entendimento, de procura, e que agora você passe a buscar tudo aquilo que foi falado aqui, buscar a verdade de todas essas coisas. Que Deus possa vos abençoar e até uma próxima oportunidade. Que Deus os abençoe.